Aqui tem 3 modalidades para eu poder me tornar SAF. Eu posso pegar o meu CNPJ e converter ele em uma SAF. Dívida vai toda. Eu posso pegar a parte de futebol e direcionar ela para uma SAF. Ou eu posso criar uma SAF do zero. Mas eu vou criar uma SAF do zero, eu não vou ter escudo, eu não vou ter hino, não vou ter torcida, camisa, um monte de coisa. Qual que é a do meio que quase todos vão fazer? Eu vou fazer uma SAF, mas eu vou transferir a ela toda a despesa, toda a questão de diretoria de futebol, todo o departamento de futebol. Só um parênteses aqui, se eu começar do zero, não vou ter hino, camisa, etc., eu posso fazer uma gambiarra para poder utilizar do que já existe? Faço ali um contrato com a associação antiga e vendo, entre aspas, para a nova SAF esse patrimônio. Tá parecendo meus alunos na faculdade. Os meninos são doidos. Põe cada coisa pra você falar e cada coisa legal. Olha pra você ver. Cria um contrato, uma venda simbólica. Sim. Não, a cessão de direitos. Rafael, o Ministério do Direito eu te remunero. Pode. Eu crio do zero. Só que aí tem um detalhe. Se você criar do zero, eu posso ceder hino, camisa, um monte de coisa. Só não posso ceder o direito de participar do campeonato, porque esse eu começo na 4ª divisão, amigo. Por isso, quarta, né? Você tem que conseguir o acesso para você tem que conseguir o acesso. Aí o que acontece? Eu não vou ter condição de fazer isso. Por isso que esse item, que é o terceiro que está aqui, ele vai praticamente morrer. Esse não vai, dificilmente vai se criar, porque senão esse pessoal todo hoje que está tentando comprar, ia lá e criava. Por que tem gente interessada em comprar a SAF do Atlético? Porque ele quer a estrutura que o Atlético tem. Só que tem uma coisa, quando o cidadão se casa com determinada pessoa e ela tem 3 filhos, também vai os filhos. Né? Então, agora, e essa questão que você perguntou de o atleta entrar lá, isso ainda vai render jurisprudência, não tem hoje ainda, porque não chegou nos níveis superiores. Né? E bobo for a SAF e o clube se deixar chegar. Porque no direito a gente tem uma tática. Quando o assunto, por exemplo, os bancos, esses grandes conglomerados, quando o assunto é muito perigoso e ele pode gerar um passivo grande, eu procuro acordar e no máximo a 2ª instância eu mato o assunto. Para não virar uma jurisprudência que vai, casos contra mim, por exemplo. Eu tenho que evitar isso. Não é? Agora, se eu transfiro toda a questão do futebol para lá, por que eu não vou transferir os contratos do futebol, que estavam também? Eu vejo que no futuro, anotem e guardem isso. No futuro, a jurisprudência, as decisões do tribunal vão entender o seguinte: se essa dívida ela é do futebol e você está no futebol, operou-se aqui o que nós chamamos de direito de sucessão empresarial. Eu te sucedi, então, eu te sucedi no bem e naquilo que não é tão bom também. Isso vai acontecer. Que é o mais razoável, né? Que é o mais justo. Senão você está institucionalizando o calote. Porque senão eu vou criar uma lei e uma situação jurídica, eu vou dizer o seguinte: faça um débito que quiser, porque amanhã eu vou te autorizar a dar o calote. E não é isso que a lei está falando. A gente teve até uma discussão no Alterosa Esporte bem pesada, porque eu falei, Hugão, não é obrigado a aceitar, o Cruzeiro já fez ou vai fazer a reunião dos credores. Não, já fez. Já fez. Não, tá no processo deles. Então, tem um processo de recuperação judicial, Rafael. Então, tá na justiça. Não é obrigado a aceitar, igual você falou do Mano Menezes, os valores impostos pelo clube. Falou, é ridículo. Né? E se não aprovar, não tem nada feito. Exatamente. O Hugão falou, não, se a maioria ali, como que é? É por maioria? Como é que funciona um condomínio de credores? Todo credor tem o direito a voto? Não. É uma parte complexa da história. Quando se instala, a primeira coisa que o clube teve que fazer é levar uma lista dos credores. Os débitos que ele reconhece. Então ele levou lá. Essa lista é pública. Eu até tenho, eu vi uma lista do... Nossa, é bem extensa a lista. Não, é muita bastante gente do Atlético. O Rafael, goleiro, Dodô, BMG. O Fábio, ele é um dos primeiros lá do valor. Dentro dessa lista, eu vou estabelecer uma ordem entre os créditos. Aqueles créditos que eu tenho preferência, por exemplo, os trabalhistas vão preferir a outros. Não é? Os tributários, se eu tiver em aberto. Agora, se eu tiver no tributário, eu já negociei, eu estou pagando em dia, estou conseguindo pagar, não entra o tributário lá, que eu provavelmente, se eu não tiver, porque senão eu vou perder as condições também, eu dei garantias. Não é? Depois vem lá aqueles credores, primeiro é o trabalhista, depois vem o crédito tributário, depois vem os bancos com garantia.
aqueles que têm aval, ou se ele quiser tá bem junto ali. E depois vem os demais créditos. Aí você vai ver o percentual que cada um representa. Eu tenho que fazer uma proposta que possa abranger todos esses credores. Se um deles, ou a maioria deles, falar o seguinte, nós não aceitamos, meu amigo, na recuperação judicial, quem determina o caminho dela são os credores. Agora, para eu apresentar, inclusive está aqui no documento, eu tenho que apresentar um plano de amortização de dívida. Esse plano de amortização de dívida, até o que nós falamos antes, chama Regime Centralizado de Execuções. O RCE que eles chamam tecnicamente. Dá para você ter o RCE e a recuperação judicial? Não. Igual o Cruzeiro tentou a recuperação judicial e estava com o RCE antes também. Na verdade é o seguinte, eles fizeram um pedido para o Tribunal do Trabalho para centralizar as execuções. Isso. Que é o case que o Atlético criou, que não tem dificuldade, isso é muito tranquilo. Uhum. E ele entrou na recuperação. Por que ele fez isso lá no trabalhista? Para evitar penhora de valores, dinheiro, bens. Para tentar segurar. Inclusive foi um ex-chefe. E quando eu faço o regime de execução lá, o Atlético, por exemplo, na época, se comprometeu a 15% da receita. 15% de vender jogador, tudo ia para lá. E aí a justiça decide assim. E se eu tenho um crédito trabalhista, eu não tenho escolha, vai. Eu tenho que seguir. Só que quando ele entrou, por exemplo, na recuperação judicial, ele também chamou os credores trabalhistas. Tanto é que o Fábio está lá entre os primeiros da lista, com os valores que ele tem, né? E entende ter a receber lá. Correto? Mas na recuperação judicial, a primeira coisa que tem que se fazer é, eu organizo os credores, faço uma assembleia, chamo todo mundo. Aí ele vai apresentar os seus créditos, se for diferente daquele que ele trouxe. Por exemplo, você colocou lá nos credores, você, clube, colocou que eu tenho com você 30 milhões. Aí eu chego e falo, não, tá aqui mesmo, meu documento é 60. Aí ele tem que retificar. Porque se ele não retificar, eu vou ter discussão sobre se aquele valor é aquilo ou não. Aí eu paro a questão da recuperação judicial e vou discutir aquele valor. Para reconhecer. Reconheceu todos os créditos? Tá, então vamos ver agora uma proposta de pagamento. O que eles têm feito? Eu reconheço todos os créditos para tentar liberar o meu caminho para eu ir para a recuperação judicial. Só que eles apresentaram plano de recuperação e o que foi apresentado foi ridicularizado pelos credores. Ninguém aceitou. Ninguém quis. Por que não? Eu vou te pagar dentro de 8 anos, eu vou fazer a amortização com 1,3, por exemplo. A partir do 8º ano eu vou começar a amortizar o que eu te devo. Vai chegar em 8 anos, eu paguei 15%. E os outros eu tenho que parcelar em 16 anos, por exemplo. Ninguém aceita isso. E existe a chance de fazer esse lero-lero aí, chegar no 8º ano e falar, decretei falência. Não quero mais esse clube no Brasil, tô indo embora, não é o que eu pensei. Tá. Como que aconteceria com um cara? Primeiro, seja ele o Ronaldo ou o Peter Crivel ou qualquer outro. Primeiro que ninguém vai aceitar um condomínio de credores desse sem garantia. Para não acontecer isso. Mas o Cruzeiro não tem como dar garantia. Receita. Direito de TV, né? Os percentuais que vender de jogadores automáticos. Só que aí você falou um termo, uma expressão que todo mundo fala nas redes sociais. Não, mas aí vai falir. Clube não fale. Associação, CNPJ. A SAF pode falir. E o que precisa hoje para eu poder falir uma empresa? Se a empresa deixou de pagar uma fornecedora dela de camisa e atrasou o pagamento, emitiu um título, eu entro com o pedido de falência dela. Qualquer credor, R$50, 200, 300, R$400. Aí o jogo muda, porque para a SAF, eu tenho que entender o seguinte, o campo é outro. Eu estou acostumado ali, não, agora é sintético, aqui a bola corre de outro jeito. As regras aqui são outras. E mais do que isso, nos primeiros 5 anos, eu vou pagar na SAF, eu pago 5% de tributos sobre todas as minhas receitas. E não são todos os tributos, não. O custo patronal, os 20%, por exemplo, do jogador que eu pagar, não, porque hoje o clube não paga isso, a receita. Hoje ele não paga, porque hoje é deduzido a renda dele. Ele paga o FGTS, os 8%. Amanhã vai pagar também. Nós estamos falando de PIS, COFINS, que é umas coisas, uns tributos, IRPJ, o imposto de... Isso é geral. E depois de 5 anos, ele entra no regime geral e vai pagar 4% da receita dele, inclusive de atleta que for vendido. 4%. Aí você vende um Endrick aí, né, por 400 milhões, meu amigo, você vai pagar
desta transação, você vai pagar 4% dela, independentemente se você pagou ou não. Depois de 5 anos, o regime tributário muda. Porque se tem muita gente, fala o seguinte, vamos passar, vamos abraçar. Primeiro, eu vou ter garantia com os credores, não é bem como as pessoas imaginam. Para eu fazer o regime centralizado de execução, eu tenho que estar judicialmente em regime de execução. Isso tem que estar em execução. Ou eu tenho que assumir que todos os títulos que eu devo são líquidos, certos e induvidosos. Para eu propor isso na justiça. Por isso que dificilmente alguém vai fazer isso como SAF. Porque se você pisar fora da linha ali, o trator passa por cima. No regime de execução centralizado. Mas se você destinar também lá os 20% no regime de execução, e chamar todos os seus credores, reconhecer os títulos e fazer o regime centralizado de execução, se todos quiserem, e talvez os credores poderiam querer, porque já tem um amparo da justiça, seria mais fácil talvez, eu vou destinar 20% ali. Aí eu não podia errar, mas eu vou ter tempo. Aí eu ganho tempo. Seria melhor do que uma recuperação judicial, porque talvez ela seja a pior das hipóteses. O que provavelmente essas SAFs vão fazer, ou começam a fazer, é fazer um condomínio de credores extrajudicial, sem aquelas amarras todas da 1105. E quem que regula isso nesse caso? Como sendo extrajudicial? O extrajudicial, aí veja bem. Vai para arbitragem, vai para... Eu posso fazer, não posso fazer arbitragem, porque a arbitragem ela é um espaço em que eu vou julgar um contrato entre nós que precisa ser analisado por alguém. Se faz um condomínio, pode-se criar, por exemplo, se contratar um escritório para fazer isso, um banco para fazer isso, para criar o condomínio, para gerir, para criar as regras do condomínio, e todos os credores serem chamados. E colocar uma regra comum. Agora, uma coisa para se fazer, é fundamental nesse tipo de ação. Se eu começo a diferenciar prazo de um para o outro credor, é a primeira coisa para dar errado. A primeira coisa para dar errado. Se você quer dar errado, propõe isso. Agora, o problema, quando eu proponho igual para todo mundo, é o fluxo de amortização. Aí teria que ser percentuais. Ó, eu vou dar percentual de tanto, eu vou dar 10%. Então você que tem X, você recebe 10%. Rafael, você também recebe 10%. O seu maior é 10%. Então ele vai receber mais do que eu. Isso é mais plausível no condomínio de credores. Que é o que eles podem fazer e a forma que vai gerir. Só que não tem nenhum clube trabalhando essa ideia.